pessoal, tudo bem? Estou aqui ó, no evento da Armacel com meus amigos aqui, ó. Os amigos aqui que vão curtir a palestra. Meu amigo Miguel, trabalha aqui no Senai, tá? Beleza? Tá bom? Qualquer coisa, estamos aí, gente. Valeu, ó. Todo mundo aí, ó. Olha lá, até o asinha quebrada lá. Valeu, gente. Próprio ele evita a condensação? Um bom isolamento térmico. Um bom isolamento térmico. Tá, ok, uma ótima resposta. Mas um outro motivo também que a gente poderia... Esse daí é o que eu chamo a atenção depois, que é ótimo que você falou já, mas qual é o motivo mais simples que a gente... Por que a gente isola? Para aumentar a eficiência térmica, certo? Aumentar a eficiência térmica do sistema de refrigeração. Ou sistema de aquecimento, nesse caso. Tá? A condensação ela não vai ocorrer quando a gente está trabalhando com fluido aquecido. Ela vai ser um fenômeno quando a gente tem ali temperaturas baixas. Então, se tratando ali do campo do frio, a gente também tem que buscar um isolamento térmico que nos auxilie no controle de condensação. Ele por si próprio, sozinho, não faz o trabalho. E entendam, pessoal, tá? Mesmo que eu tenha um ótimo isolamento térmico, e que eu tenha ele já na espessura correta, corretamente selecionado e corretamente instalado, é comum, e se busca isso, que ele venha a condensar no máximo em 5% dos casos. Diego, como assim? Se você buscar o 100%, você vai ter uma camada desse tamanho aqui de isolamento térmico, seja qual ele for. Mas você nunca vai chegar, porque às vezes você entra no ambiente por conta da chuva que está lá, umidade alta, né? E aqui no Rio de Janeiro é um clima extremamente agressivo, né? Onde a temperatura está alta e a umidade também está alta, né? Então você vai ter ali a temperatura ambiente e a temperatura de pão de orvalho muito alta. Então o isolamento ele tem que ser muito espesso para que a temperatura de face ali da tubulação, do isolamento, passe a temperatura de pão de orvalho para a condensação não ocorrer. Então a gente não vai buscar esses casos extremos. Vez ou outra madrugada, por 1 e 2 horas lá na temperatura, onde a temperatura baixa e a umidade se eleva, ali vai ocorrer a condensação. Só que de manhã ela vai secar e está tudo certo. Tá? Onde a gente vai ver ela suar, vai gotejar um pouquinho, mas não vai encharcar. Então a gente tem que entender que não existe espessura anticondensação, não existe isolamento anticondensação. Tá? A gente vai entrar no ambiente e a parede vai estar condensando. O chão vai estar condensando. Isso aqui vai representar a resistência térmica, que seria representado por watt por metro Kelvin, tá? E o segundo aqui ele é adimensional, que se trata do micro. Vamos falar um pouquinho aqui desse primeiro. Aqui eu tenho diferentes materiais isolantes que a gente já utiliza no mercado. Poliuretano, certo? Espuma elastomérica, o nome suprimiu aqui porque no gráfico do Excel ele acaba, quando a gente reduz ele também retira alguns nomes daqui. Aqui eu tenho o isopor, poliestireno, tá? Aqui eu tenho as diferentes lã, PET, vidro e rocha. E aqui eu tenho polietileno expandido. Então, se eu comparar esses materiais na mesma temperatura, resistência térmica 0 graus, por exemplo, eu tenho que também levar em consideração que eles estejam na mesma espessura. Porque seria injusto eu comparar um material com outro, um com uma camada no dobro, lá em 20 milímetros, outros em 10. Então, todos estão iguais. Então, quando a gente olha assim, a gente vai ter essa performance dele em resistência térmica. Só que essa aqui é uma grandeza em que todos esses materiais, eles vão ter aqui, por mais que um pareça ser maior que o outro, e é de fato, a gente consegue alterar a espessura deles. Se a gente consegue manipular a espessura, a gente consegue também colocar eles no mesmo patamar de resistência térmica, aumentando ou diminuindo a espessura dos outros materiais, certo? Já esse daqui, ó, que é o mais importante, eu acredito que esse aqui seja muito fácil de entender e muito simples, né? À medida que eu coloco cobertores sobre o meu corpo, casacos mais espessos e diferentes casacos, materiais que tem ali, né, eu vou ter a retenção de calor mais eficiente, né, resistência térmica. Então, se aumentar ou diminuir a espessura do meu material, eu vou ter um resultado parecido com esse entendimento. Já esse cara aqui, o Mi, ele é adimensional, ele vai se anular suas grandezas ali, suas unidades de medidas, quando a gente realizar a equação. E ele vai representar um número que 0 ele seria nada, não existe material com Mi 0, né? Ele vai iniciar em 1, ele vai representar a resistência que o ar tem na passagem de vapor através dele. Porque em laboratório, como se fosse essa garrafa aqui, ó,
a gente vai ter aqui embaixo um algodão completamente seco, tá? E aqui por cima a insuflação de um ar úmido, né? De um vapor, né? Por pressão. Então eles vão medir depois de 24 horas ali, mais ou menos, qual foi o peso desse algodão, sem nenhum material. Esse resultado ele vai representar o medium, que seria o quê? Do ar. Então qual é a dificuldade que o ar tem, vai proporcionar na passagem do vapor através dele? Porque eles vão pesar o algodão e vão ter um peso ali maior que o algodão úmido. Eles vão fazer esse teste também com diferentes materiais numa espessura padrão para eles. Então vai ter lá a espuma elastomérica, o PU e diferentes materiais, isopor e por aí vai, as lãs. Depois eles vão pesar, eles vão chegar no nível que a espuma elastomérica, a linha AF da Armacel, né, o Armaflex AF, ele é cerca de 10 mil vezes, ou seja, o nível 10 mil Mi 10 mil vezes mais resistente à passagem de vapor do que o próprio ar, sem material nenhum. A gente tem uma segunda linha aqui, que é a linha C1 Armaflex, né, que ele vai representar ali um Mi de 7 mil, que também é excelente, tá? Ele é menos nobre, não vou dizer que ele é material de segunda linha, ele é menos nobre que o outro, tá? E depois esses outros materiais concorrentes que a gente tem aqui, o isopor, né, o PU e as diferentes lãs, eles vão ter aqui, ó, de 2 a 5 vezes apenas mais, um fator mais resistente do que o ar, né? 5 vezes mais resistente que o próprio ar. E a gente tem que entender que esse resultado ele é muito ruim. Existe uma norma ASHRAE, uma norma norte-americana, que ela vai fazer esse teste no laboratório e ela vai classificar esses materiais. E ela fala o seguinte: se o Mi der abaixo de 1.300, ele vai necessitar que nesse material seja feita uma cobertura extra, né, uma película, uma camada extra, para que ela compense, para que ele venha fazer esse bloqueio da passagem de vapor. Daí quem já viu aquele piche preto, aquele piche, né, aquele emulsão asfáltica que se aplica no isopor, aquela tinta preta? Alguém já viu esse tipo de aplicação? Colega lá, é sujo? Ou é limpinha aquela aplicação? Goteja um monte ali? E é horrível, né? Ou seja, ela além de ser uma aplicação extra que vai tornar o isolamento menos rápido, né? Você vai ter que aplicar o isolamento e depois fazer uma camada extra, ele também vai gerar uma sujeira. Quem já viu o chapeamento lá de alumínio para poder fazer inserção de PU, né? Se vazar, também é uma sujeira, né? E também é um serviço extra, aquele chapeamento. O nosso material, ele não precisa dessa camada protetora para entrada de vapor, porque ele tem um Mi de 10 mil, muito acima de 1.300. Uma chapa de alumínio aqui, foi feita aqui uma inserção nesse buraco de PU. Porque a gente tem o PU já em calha, não expandido, né? Com aquele piche preto, aquela emulsão asfáltica, asfalto frio, né? Frio asfáltico. E né, a espuma elastomérica sem nenhuma camada adicional na sua aplicação, né? A gente pode também entender que se essa camada ela é superficial e não está intrínseca ao material, uma vez que ela não é perfeitamente selada, ela é rompida, né? Ou, no caso aqui, ela do PU aqui, ó, foi feito o corte, injetado o PU e não foi fechado aqui nesse ponto, né? O profissional ele não sabia que ele tinha que fechar, ele só se preocupou em preencher o material ali dentro com a calha, mas ele não fechou. Aqui eu vou ter cerca de 5 vezes só a resistência de fusão de vapor. Então, vai ser um chamariz ali para a diferença de pressão de vapor, a entrada de umidade ali, vai encharcar tudo lá por dentro. A mesma coisa aqui quando eu danifiquei a camada de piche, né? No MPU a gente tem o que? Uma folha de alumínio, né? A gente tem uma folha de alumínio ali. Quando a gente comprava aquela caixa de isopor, ele vinha com plástico, né? Para proteger o vapor de danificar ali o isopor. A gente tem nas lãs também um filme de alumínio. Pessoal, a parte teórica que vocês acharam legal aí, trouxe alguma informação? Pessoal, deixa eu falar um pouquinho aqui para vocês aqui dos acessórios, tá? Isso aqui é uma cola de contato industrial, uma cola especial, tá? Então eu quero tomar um pouquinho da atenção de vocês aqui. Existem outras colas de contato? Uma aplicação, cola de sapato. Uma cola de contato. A cola de sapato é boa para quê? Para colar sapato. Ela vai ser própria para aguentar os esforços que tem numa caminhada. Para quê? Para que não descolhe o quê? A sola do sapato. Uma outra cola de contato que a gente tem aí. Para que serve? Ela vai ter um uso geral, tá? Essa cola ela vai ter um uso geral, não um uso especializado.
A gente poderia usar essa daí para colar sapato? De repente, tá? Uma cola de remendo de câmera, né? De câmera de bicicleta, de pneu. Ela é boa para quê? Porque ela vai ter que aguentar aquela pressão ali, né? Aquele nível de PS dentro da câmera ali, tá? O adesivo Armaflex, ele é bom para quê? Para colar Armaflex. E por que ele é bom para isso? Por que tem que ser utilizado ele? É específico, tá, mas qual a necessidade? Ele tem que ter. Ele tem que manter as propriedades dele de adesão, bloqueio de vapor e umidade, né? Por quê? E uma característica da cola, quando ela é resfriada, trabalha em baixa temperatura, é a vulcanização ou a cristalização, tá? O enrijecimento dela. Essa cola aqui, ó, ela performa bem abaixo a temperaturas negativas, tá? Ela tem que performar junto com o tubo que é instalado até menos 50 graus, porque esse tubo vai de menos 50 até 110, tá? Agora a gente tem garantia se a gente utilizar uma cola para... Eu não vou falar a marca aqui porque a gente está gravando, mas se a gente utilizar uma cola paralela, ou se a gente utilizar uma cola que tem uma outra aplicação, simplesmente porque ela é mais barata, em alguns casos, a gente não vai ter essa garantia. Se a gente está falando ali de uma aplicação, uma obra, e que a gente for acionado por conta de algum problema, a gente vai querer saber o que aconteceu, tá? E isso é um direito legal, isso é, né? Eu estou trazendo a informação correta. Se for verificado que a cola estava inadequada, meu amigo, não conte com a ajuda da armação nesse caso, a gente não vai poder fazer nada, tá? Existe um adesivo que a gente já está ajudando, dizendo que esse adesivo funciona, certo? É muito bom a gente passar aquela parte teórica antes para a gente ganhar a atenção de vocês intelectual, não simplesmente mostrar como fazer. Aí chega no dia seguinte, cara, eu vou fazer o que é mais barato, eu vou fazer o que é mais fácil, né? Então agora a gente vai fazer aquilo que é necessário, né? Para que a gente tenha uma longevidade no nosso sistema de isolamento térmico, né? Garantir eficiência térmica, durabilidade, confiança no nosso trabalho e por aí vai. É a base de solvente? Ele tem a base de solvente, tá? Mas ali ele tem uma composição de 3 solventes nobres, uma quantidade adequada para aquele volume de material. Então significa que eu não consigo utilizar um solvente, mesmo que muito bom solvente da Ange, a gente tem vários solventes aí, muito bom no mercado, só que se a gente tiver, tentar fazer diluição, e isso é um teste que vocês podem fazer, uma porção ali, ele vai perder a propriedade de colagem dele e essa garantia que ele tem que proporcionar. Então a gente tem que ter muito cuidado no uso desse adesivo, porque a volatilização dele vai ser muito rápida, de secagem rápida, ele foi otimizado para não passar ali, o profissional ficar lá abanando o tubo, assoprando, né? Esperando ali 10, 15 minutos para secar uma tubulação. Então eu vou ensinar para vocês, porque 90% do mercado abana, sopra e espera 10 minutos para secagem, tá? Então isso vai fazer com que o tempo de trabalho, que vocês agora gostem de trabalhar com a Armacell, porque ele é um material flexível, muito fácil de cortar e colar, economizem no tempo, tá, de aplicação. A gente fala que é mais rápido que a maioria dos materiais, mas por que eu tenho que esperar tanto tempo secar? Porque eu estou usando a cola da forma errada. E outra questão, você vai usar cerca de 10 a 20 vezes menos cola do que normalmente utiliza, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que o mercado faz. Então a gente tem esse adesivo aqui, ó, é o Fast, tá? Essa latinha 900 ml aqui. Se você estiver trabalhando com pincel, você vai seguir, você vai ter um sério risco de perder metade dessa lata aqui se você não cuidar dela. Por quê? Você vai ter que abrir o tempo todo, molhar o pincel e aplicar. E você não pode botar numa garrafinha PET, porque ela vai ficar aberta, né? A gente tem uma solução ali que é o Glue Master, mas eu quero que vocês tomem cuidado. Bota aqui, ó, uma fita durex aqui e aqui, para quando a tampa abrir ela ficar penduradinha, você sempre lembrar de fechar, tá? Vai passar de um reservatório para o outro, do menor para o maior. Tem gente que acha absurdo, mas ó, estopa, pano de chão, retalho, jornal, folha de guardanapo, papel higiênico, tudo isso é mais barato do que você perder. Uma latinha dessa daqui, ó, ela vai estar ali pouco mais de 100 reais, 900 ml. Se você perder metade dessa lata, quanto você está jogando fora? 50 reais, tá? Ó, você coloca aqui, ó, você abre a lata, enfia ela aqui na fresta que tem aqui para encaixe da lata, da tampa, tá? Passa de um para o outro e com isso aqui próprio, ó, você já tira o excesso de adesivo que tem aqui,
para ela sempre ficar limpa. Porque quando você for fechar e tiver adesivo seco aqui, você já não fecha mais igual. Para você preservar o que está aqui dentro. Antes de usar, ó, tá? Tem materiais sólidos aqui dentro, que é um adesivo também que tem componente elastomérico, para performar junto com o adesivo. Tá? Você mistura, abastece. Eu gosto de trabalhar com uma ferramenta que vai me economizar aqui, ó, cerca de 50% da minha lata. Vocês vão ver eu colar aqui, eu não preciso justificar, vocês vão ver. Tá? Vocês vão ver eu trabalhando e como isso aqui economiza. Se eu perder metade daquela lata ali, significa que eu vou perder sempre, ó, trabalhando com o pincel, de 10 a 50% do conteúdo que eu tenho ali. Se eu tampar a lata, eu vou perder 10 no pincel pingando, vou botar mais adesivo, vou tirar o excesso. Tá? Fora o tempo de aplicação, que vai ser outro. Esse cara aqui eu aperto o gatilho, sai o adesivo aqui na ponta, tá? A quantidade que eu quero. O cheiro que vocês talvez estejam sentindo é do solvente, que eu uso só para limpar o pincel. Um thinner que eu tenho aqui, ó. O thinner mais simples que eu encontrei aqui numa loja, não vou nem fazer propaganda dele, qual é o nome. Daqui, ó. Eu não posso trazer no avião, tá? Paguei acho que R$14. Eu uso pra... Boto aqui ó, numa garrafinha PET de... Essa aqui tem água, tá? Mas eu cortei aqui. Porque o thinner ele não corrói. Agora se eu botar num copinho plástico de polietileno de baixa densidade, PEPD, ele vai rasgar e furar todo. Quanto mais forte o thinner, mais rápido isso acontece, tá? Só limpa com thinner. Água rasa não. A água rasa, ela não vai ter um efeito tão bom quanto o thinner e vai ser algo um pouco mais irritante para a respiração. Redutor também pode. Hã? Redutor pode. Um thinner ou redutor, enfim, você vai utilizar ali o que você achar melhor. Tenta começar pelos mais baratos e ver se ele funciona, porque ele não é para diluir o tubo, né? Então você não precisa ter uma qualidade. Ele é só para tirar o excesso da tampa. Então eu começo a usar ela. Diego, quanto tempo dura esse cara aqui? Ele é uma ferramenta um pouco cara, mas ele tem que se justificar o preço, ele tem que gerar economia. E quanto tempo ele dura? Dura 100 aplicações, como é que é? Na minha mão que eu sei usar ele, tá? Ele vai durar pelo menos um ano. Tá? Eu viajo, eu faço por semana cerca de 10 treinamentos numa viagem, durante uma semana. Eu volto para Florianópolis, faço treinamentos online, eu faço práticas lá, tento desenvolver novas técnicas no laboratório. Eu estou usando esse cara aqui o tempo todo, para ver como ele já está bem velhinho. Tá? A cerda do pincel eu limpo o tempo todo quando eu vou guardar. Né? Eu não deixo o thinner secando ali por dias e dias. Se secar de um dia para o outro, 2, 3 dias, uma semana, eu tiro aquele pincel ali, ele sai fora, ó. Tá? Ele é intercambiável, eu consigo, danificou, ó, eu tiro, tá? Uma rosca, acho que de um quarto aqui, alguma coisa tem. Eu vou lá e coloco ele mergulhado nesse thinner que eu tirei aqui, ó. Se for um thinner bom, eu mergulho ali 1 horinha, 2 no máximo. Se for um thinner ruim, eu deixo de um dia pro outro, tá? Esse cara aqui, se eu sou um instalador, tô trabalhando, eu sempre estou usando ele. Né? Então eu sempre estou colocando adesivo novo aqui, tirando, então ele nunca vai ficar velho aqui dentro. Mas é desejável pelo menos ali um mês e meio, você esvaziar ele, né? Colocar direto de volta na lata ali, se não tiver muito viscoso você joga fora. Coloca o thinner que você comprou aqui dentro, mais ou menos até a metade, chacoalha bem. Joga ele aqui sem o pincel, ó, e tira o excesso que tem dentro, ele vai limpar, vai fazer aquela limpeza por dentro, né, para ele não secar. Para cortar o material, a gente não vai utilizar estilete, tá? A gente vai usar as lâminas de faca, certo? Por quê? Essa lâmina aqui eu consigo dar manutenção nela em pedra de amolar. Já eu acho que até ajudou aqui, ele não veio na tela essa luz. Pode deixar aberta a porta pra gente. De alguma forma vai ajudar. Isso aí não é necessário. A lâmina de estilete ela vai se perder por abrasão, né? Ela vai perder o fio por abrasão muito rápido. Uma vez que a lâmina de estilete é bom para quê? Cortar papel. A gente utiliza só a ponta dela. Quando ela ficar ruim a gente quebra e continua utilizando. Eu preciso utilizar a lâmina o tempo todo, todo o comprimento dela aqui para servir o material. E ela tem uma limitação, normalmente desse tamanho. Quando eu estiver trabalhando com tubos grandes, eu preciso de uma lâmina um pouco maior. Lá, eu utilizo até aquela faca de açougueiro, que tem cabo branco, um pouco maior, afio ela para trabalhar com tubos lá de 6, né, a partir de 4 polegadas ela é melhor, para fazer um corte único, não ficar cortando tudo pela beirada. Então, fio eu renovo aqui o tempo todo, tá? Fora que a lâmina de estilete, ela vai torcer ali e vai fazer um corte torto e vai ficar irregular.
Faltou pouco adesivo aqui dentro, acho que eu vou ter aqui, ó. Essa quantidade de adesivo aqui, ela já é suficiente para eu fazer a colagem do material aqui, ó. O cheiro dela é igual do... Igual do sapateiro? É? É, muito parecido, porque os solventes são parecidos, tá? Ó. Mas ó, quantidade... Lembra que eu comentei aquela questão lá de parecer um pretinho quando você passa na roda? Olhando aqui pela imagem, qual é a cor dessa cola? É transparente, só dá um brilho, né? Não é mais ou menos isso? Mas olha só qual que é a real cor. Tá? Um âmbar, um laranja, um castanho. Um caramelo. Caramelo com número. Tá? Então, a quantidade necessária para colar essa aqui eu tenho que acompanhar. Por exemplo, ó, se eu vir aqui ó, onde está úmida, vamos ver se ela vai dar o efeito que eu quero lá. Ó. Tá vendo aquele aspecto de teia de aranha que tem ali? Ó? Aquilo ali significa que o solvente ainda está úmido e a cola está desprendendo da peça e vindo no meu dedo. Quando que ela vai estar ótima para colagem? Aqui, ó, já passei, ela já secou. Ó. Se vocês fizerem silêncio, vão escutar tipo um velcro. Ó. Tá? Isso aqui, a cola já está ali. Eu passei nos dois lados a mesma quantidade. Nem esperei muito tempo. A galera que espera 10 minutos lá, ó, já é suficiente. Ah, se eu puxar aqui vai arrebentar? Vai, se eu fizer muita força. Mas isso aqui já é o suficiente, ó, eu trabalhar com a peça sem ela descolar. Tá? Se alguém quiser fazer um teste aqui pra abrir ela, dá um pouco sujo aqui de cola, pode ser sujo. Botei esforço aqui. É o esforço que eu preciso, né? Ó. Ó, tá? Dobrei ela aqui, ela não tá abrindo, tá? Se não esperar o tempo de secagem, tá? É. E ela tá em excesso aí que eu botei um monte na face, né? Mas normalmente a gente não sente muito cheiro não. Tá? Eu vou cortar mais um pedaço aqui de manta, ó. Tá rico. Ó, essa peça aqui eu acabei de colocar o adesivo e não esperei o tempo, tá? Já tô unindo, ó. Ó, nem cola, vou botar aqui. Ó, tá aqui. Agora, a primeira a gente já viu o teste ali, que eu esperei, tá? Mas dá praticamente a mesma quantidade de adesivo, certo? Então, olha só. Eu não esperei o tempo e assim que eu já encostei uma peça na outra, naquela que eu aguardei o tempo de secagem da volatilização inicial, eu já fiz o esforço ali e ela ficou bem firme, certo? Agora essa daqui, ó, não tô nem fazendo muita força, ó. Vamos aguardar ela secar para ver se ela não vai melhorar esse desempenho. Isso se dá porque o solvente ainda tá, ele precisa se desprender, né? Ele ainda tá agindo ali, né? Então o adesivo ainda não deu aquela pré-vulcanizada, que é o ponto de taque, pra gente juntar e eu poder trabalhar com ele. Eu preciso que eu consiga colar ele um tempo mais rápido e ele já consiga fazer a peça e não precisa ficar segurando lá o tubo lá, né? Vou ficar lá, pera aí, mais 10 minutos. Então dessa forma aqui, passando pouco adesivo, já vai ter um rendimento bem bom com esse cara aqui, porque ele fica confinado aqui e não fica volatilizando. Então eu posso deixar o adesivo aqui dentro durante 7 dias, né? Depois eu tenho que olhar se ele não ficou viscoso. Mas normalmente quando a gente vai estar trabalhando, todo dia a gente está usando ele, todo dia. Né? Fica renovando o adesivo aqui, ele não fica abrindo e secando. Né? Então eu consigo ter um aproveitamento com essa lata aqui, bem ideal. Vamos ver aqui. Aqui na ponta ele ainda está um pouco úmido, mas já está quase no ponto. Eu vou colar aqui como ele está, que com certeza ele já está muito melhor do que naquele ponto inicial. Ó. Ó, ainda está abrindo aqui, ó. Tem que esperar mais um pouco. Ó, na minha mão ele está saindo. Ele é aspecto de teia de aranha ainda, ó. Não sei se dá pra ver aí na imagem. Lá no pretinho lá, ó. Tem que esperar mais um pouco. Tá? Ninguém me perguntou quanto tempo que leva pra secar. Né? Na lata original não diz isso não. Isso aí só na cola paralela. Por que, gente? Toda cola tem que dizer o tempo de reação. Hã? Toda cola tem que dizer o tempo de reação. Então, mas ela não vai dizer um tempo fixo.
ela vai dizer uma faixa de tempo, tá? Ela vai girar em torno de quanto? De 40 segundos a 2 minutos. Por que é uma faixa de tempo e não tempo estabelecido? Tá? Porque ele vai depender das condições climáticas para secar. Se eu estiver num ambiente refrigerado, com uma ventilação forçada, ou trabalhando no sol, alta umidade, baixa umidade, temperatura alta ou baixa, vai influenciar, né, na volatilização desse solvente. Então vai ser de 40 segundos a 2 minutos. A gente tem um outro adesivo que ele vai ser basicamente o dobro do tempo de secagem desse aqui, tá? Então ele vai demorar um pouquinho mais. Então o tempo vai depender. Se está chovendo, a gente está com uma alta umidade, ele vai demorar um pouquinho mais. Se está um tempo mais seco ali, a gente já vai demorar um pouquinho menos. Então aqui já deu tempo de secagem, tá? Já consegue trabalhar com a peça igual a outra. Às vezes é bom a gente retocar a quantidade de cola que tem ali, tá? Essa cola aí não vem com manual de instrução? Ela fala aqui sim, fala até o rendimento dela aqui, mas o rendimento dela se você usar da forma como eu estou fazendo aqui, pouco adesivo. Tem uma faixa útil de colagem. Se você fizer antes, ela vai desprender a colagem. Se você passar esse tempo ali, você tem que observar, ele nunca vai ser fixo, né? Hoje eu faz uma aula de manhã chovendo aqui, ele vai demorar mais para secar. Então se você esperar muito também, ele já não vai mais colar. Então você teria que renovar a cola, tá? Pra esperar secar e aplicar. Não, não precisa cortar, só renova a cola de novo, tá? Então agora, pessoal, feito isso, a gente vai primeiro fazer a aplicação aqui, ó. Eu acho que dá pra ver daí, né, que isso aqui vai ficar um pouco ruim. Eu primeiro tenho que aplicar o suporte, e ele é bem rápido, tá? Eu removo a fita, aqui até a moça tinha perguntado ali se ela dura. Eu removo essa fita aqui de dupla face, abro o tubo e instalo. Ele já vai vir no tamanho correto, tá? Só fechar aqui, ele já vai estar instalado. Eu tenho que fazer isso aonde? Toda estrutura que eu for sustentar ou esmagar. Isso pode ocorrer, sustentação normalmente na horizontal, esmagamento na vertical quando eu tenho que prender algum elemento numa parede, alguma coisa. Qual é a pressão que suporta? Então, no manual ele nem vai falar, ele vai dizer pra você, porque normalmente você coloca aquilo que é a pressão que você vai fazer por abraçamento, ela vai ser o suficiente só para segurar. Agora a questão de peso, ela não vai ficar te levando a querer descobrir qual a pressão que tem ali para você ver quanto que você tem que colocar. Ela vai falar assim, ó, esse aqui você coloca 3 metros, a cada 3 metros, porque a gente sabe que vai suportar. Ela já vai te dar uma indicação mais simples. Na hora você, para você não, você sabe qual a pressão que o seu isolamento, o seu material está causando lá, você vai ter que descobrir. Então ela fala assim, ó, se você está usando esse material aqui, ele é indicado que a cada 3 metros você coloque ele. Um outro lá vai ser a cada 2 metros. Não, eu falo o seguinte, você vai colocar uma abraçadeira. Aí você não tem mais uma ideia de quanto você usar uma ferramenta para dar um aperto. Então, você, para chegar nesse grau de precisão, você teria que usar um torquímetro. Isso. Tá, mas ele, normalmente o esforço que você faz na mão ali, já sente que ele está pronto, já é suficiente. A gente não chega a esmagar. A grande preocupação não está no aperto, está na pressão quando você suporta ela por cima. Fabricante, o manual não vai ficar falando pressão, qual o peso que você está colocando, ele já vai te indicar que para essa tubulação você usa esse arma fixo e você instale a cada X metros, tá? Então beleza. Depois que eu fizer essa sustentação, daí agora, pessoal, não é mandatório, tá? Agora é uma indicação para otimização de tempo, eu acho que essa é a melhor. Vai ter duas formas principais de você fazer a aplicação de isolamento em trechos retos primeiramente, tá? Uma vai ser como? Ele já está instalado e você precisa fazer a abertura. Você abre de um lado, tá? Usa uma faca bem afiada para ele não ficar aquele serrilhado. Daí nesse momento você vai lá, ó. Isso aqui está em outra escala, mas ele teria 2 metros, um tubo completo, tá? Você vai lá, encamisa ele todo o trecho de 2 metros, passa a cola de um lado do outro da forma como eu mostrei aqui na peça do teste, espera secar o tempo necessário e faz o fechamento dela, alinhando primeiro as pontas pelo lado de dentro, tá? Para você garantir as pontas pelo lado de dentro, e depois o centro. Fecha primeiro o centro da peça para você garantir que você consegue enxergar ela fechada por dentro também. Tá? Depois você fecha o lado de fora para garantir que daí então que a peça está toda fechada. Dessa maneira, garantindo uma ponta e a outra, se você for fechando 2 metros de peça, por ser um material flexível,
Lá no final, se você começar numa ponta e terminar na outra, ela vai ter um desalinhamento que você vai ter que cortar com a faca. Então o ideal garante, né, as vértices do tubo ali para ela não se desalinhar. Tá? Normalmente as fechadas são feitas assim. Pra gente ganhar um tempinho, eu vou fazer por encamisamento aqui, tá? Que é quando eu estou soldando as peças ainda, tá? Então eu não vou isolar os elementos em que eu tenho uma soldagem ali, porque eu preciso fazer o teste de tanquidade depois, né? Então eu vou deixar esses pontos para depois do teste de tanquidade, para que não ocorra ali um vazamento. Eu tenho que tirar o isolamento. Se vazar por dentro, o fluido ali, se for água gelada, a água vai correr, eu não sei onde é que está acontecendo vazamento, enfim. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar com um tubo, esse aqui ainda não existe, tá? Eu cheguei com um tubo e vou chegar ele a uma medida padrão, não vou encostar ele lá. Eu vou chegar a um distanciamento padrão, 3, 4, 5 centímetros, você vai estabelecer. Tá? E essa medida é o tamanho da curva. Tá? Então eu vou chegar também aqui, ó, com outra peça e deixar uma medida padrão. Aqui no meu caso, são os meus 3 dedos, que é diferente do tamanho dos dedos de vocês. Então, cheguei aqui com 3 dedos. Daí agora o que eu vou fazer? Lembra aquele selo? Não tá dando pra ver não. Então, não sei se vai... Quer acender a luz ali? Vamos ver aqui, eu vou fazer Não, esses... é a câmera. É a É câmera. porque a câmera tá pro gabarito de corte. Ah, sim. Vamos ver aqui. Tá, vamos ficar modificando. Então, ó, eu coloquei primeiro aqui uma medida padrão aqui, quando eu cheguei com o tubo. Não encostei ela direto lá na tubulação, certo? Eu não encostei ela direto na tubulação, eu deixei uma medida padrão que são meus 3 dedos. Tá? O pessoal de trás talvez seja desejável dar uma levantada ou se aproximar aqui no lado. Tá? Daí depois, eu cheguei lá no final da minha peça, que tem 2 metros, e coloquei um selo por dentro. Passei meu pincel aqui com adesivo. Não esperei secar, não preciso, tá? Ó, e dou uma fofada nele aqui pra cola pegar, não preciso colar ele todo. Depois, eu vou vir com o próximo trecho, abrir ele, né? Abrir a colagem, como foi feito isso aqui, revestir, colar ele por dentro e por fora. Nesse período, a colagem ali já começou a fixar o tubo no lugar, tá? Esse selo ali para a estanquidade do fluido que está ali dentro, de condensação caso ele ocorra, ele também nos ajuda a fixar a peça no lugar. E daí eu posso chegar, ó, e empurrar esse contra esse, criar uma pressão, tá? Empurrar um tubo contra o outro. Daí eu já posso, ó, eu não passo cola ali ainda, ó, faço um selo aqui também, da mesma forma, e assim consecutivamente. Todas as barras nesse trecho aqui, eu vou vir abrir ela, instalar, passar cola, fechar, empurrar contra a outra, fazer o selo. Vou fazer instalando dessa forma aqui. Até o momento em que essa colagem aqui ela já tá boa, e essa aqui também. Daí, ó, terminei o trecho, eu fixo aqui, ó, a minha mão, né, perto da peça aqui, ó, e puxo ela pra cá, certo? Quando eu puxo ela pra cá, eu consigo trabalhar com o pincel aqui, molhando as 2 faces, para eu colar um tubo no outro, tá? Então eu também não preciso esperar ele secar o adesivo para colar, tá? Ele tá úmido ali, eu consigo, ó, ficar ajustando o alinhamento da peça para ela ficar perfeita, e assim eu termino o trecho reto, seja com tubo aberto ou com ele revestido encamisado como eu fiz aqui. Alguma dúvida? Só uma pergunta. Aquele de cola que você cortou ali, é necessário que a cola fique para baixo? Não há necessidade, né? Uma vez que vocês sabem colar, né, e vai ficar perfeito, vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou passar a cola aqui e fechar esse tubo, tá? Vocês vão ver que ele vai criar uma espécie de fusão aqui do elastomérico. E assim, a cola nem vai estar 100% curada. Você ouviu ali naquela peça aqui, ela ficou uma adesão muito boa, tá? Então, na verdade, não importa se ela está para cima ou para baixo. O que vai trazer importância? Se eu quiser dar um acabamento melhor, eu posso cortar aqui e depois, ó, virar a peça para lá e esconder a colagem. Ela fica com um acabamento estético melhor, tá? Mas normalmente não, via de regra, ela não... Estou passando cola aqui nas dois tubos para fechar. Aí ele vai ficar esperando secar aqui. Até já que o senhor fez a pergunta, o senhor espera ela secar para depois juntar ela ali, tá? Então, pessoal, eu não preciso me preocupar com isso, uma vez que o tubo ele vai ter cortes em todas as emendas, né? Então, quando eu fizer uma peça ali, uma curva, ela vai ter vários cortes, né, para ali. Então, o adesivo ele tem que comportar essa condição de criar um selo para não passar o vapor ali, enfim, tá?
O adesivo ele já é adequado para esse tipo de aplicação. Obrigado pela sua ajuda, professor. Como eu comentei com vocês, eu preciso manter a espessura de projeto nos trechos retos, nos apoios, através do Armafix, certo? E também nos elementos de acidente, que a gente chama de acidente, que são os T's, as curvas. Eu preciso que o material seja conformado já com a tubulação e não seja forçado, né? E para isso a gente vai utilizar aqui o gabarito de corte. E esse gabarito a gente tem aonde? Na caixa. Na caixa. Tem uma das faces da caixa que ela tem 2 metros, que ele está desenhado muito parecido com isso aqui, não é? Como é que você usa ele? Vamos lá. Né? Lembra aquela curva lá que está lá no shopping há 19 anos sem condensar? Você lembra da apresentação? 2,45. Vamos participar aí, senão eu me sinto meio carente. Vamos lá. Então, aquele corte de 45, né? Colega, você pode cronometrar com o dedo aí quando eu mandar pra gente ver quanto tempo leva pra fazer aquela curva? Tá aparecendo aí na imagem? Vai, começa. Termina. Tá pronto já o corte dela. Aqui, ó. Corte de 45, tá? Aparece ali, ó. Tá escrito 45, acredita em mim, tá? E aqui também, ó. 45, eu tenho exatamente aquela curva, ó. Corte que eu fiz, ó. Quando eu giro a peça, ó. E a gente vai sortear um aqui, ó. Será que já tá na hora, Elaine? Ó, colagem. Tá? Como é que aplica a cola? Daquele jeito que a gente viu ali no começo. Posso já colar aqui? Tem que esperar secar. Tá, ó. Vamos ver aqui. Quem quer? Quem quer? Olha meu filho aqui, ó. O filho tá dormindo. Vamos lá. Pessoal, essa aqui é a curva que tá 19 anos lá no shopping. Pô, bicho, tem que ser ajudado aí. Ó, mas se eu precisar, isso aqui é para um joelho. Vamos lá, pessoal. Ajudei. É para um joelho ali. Não tem raio nenhum, né? Ele é zero. Então eu posso usar aquela curva ali. Mas se eu precisar conformar a curva com a tubulação, fazer um raio maior, eu vou ter que trabalhar com segmentos de gomo. Ó. Um gomo, 2 ou 3. Tá? E a abertura desse gomo, ela vai depender do quão próximo dessa linha eu tô. Quanto mais eu afasto, mais eu vou distanciar uma linha de corte da outra. Tá? Vai ser o tamanho da peça do meio. Então, quanto mais eu junto, mais próximo o corte vai terminar. Tá? E que corte que eu estou falando? Aqui, ó, 22,5. Eu tenho os dois cortes se aproximando aqui, ó. Ó, vou fazer para a mesma peça ali de raio zero. Tá? Ela junta aqui da linha, ó. De onde se encontra, eu tenho 22,5 aqui. A minha faca, ela tem que passar exatamente por cima dessa linha aqui. Eu já tenho 22,5 aqui também, ó. Tá? Então, aqui foi os cortes que eu fiz, ó. Quando eu giro ela, ó. Tá vendo, ó? Mas ainda é raio zero. Tá? O que eu preciso fazer? Como eu comentei, distanciar a medida, a quantidade que eu preciso. Não é o quanto eu me distancio dela. Quando eu me distancio, eu também estou afastando uma linha da outra. A distância entre uma linha e outra é o raio que eu preciso por fora. Ó. A mesma peça, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse distanciamento aqui, ó, é entre uma linha e outra, ó. Quando eu giro, eu aumentei a distância ali do gomo. O que eu tenho que fazer agora para fechar ela? Na face aqui, aqui, aqui e aqui. Alguém quer fazer? Vem cá, filho dele. Filho do Bill, filho do Bill. Senão não vai jantar em casa hoje Tá? Sempre a faca dele vai passar ali pra conseguir. Ó. E amigo, vai precisar subir da cola? Não, mas por que não vai fazer aí? Hã? Ah, não vai fazer aí? Então faz aqui do lado que eu preciso fazer Tá. outras peças já. Pode colar isso aqui? Hã? Não, ainda dá tempo, ó.
pela beiradinha. Aqui por dentro? Isso. Depois vai contornando ali, ó, pra quê? Pra garantir o alinhamento. Quer fazer aqui? Tem que ser malvado, né? Ó, eu vou fazer... Passar pro vertical, aqui na minha direita. Pessoal, para fazer um T, que é a peça que eu tenho aqui, ó, como é que eu faço? Tá? Existem algumas formas. A mais rápida e sem gabarito é essa aqui, ó. Fazer uma meia lua aqui, ó, como o pessoal chama de boca de lobo, ó. Sem calcular nada, aqui é mais ou menos a metade de um tubo aqui, né, ó. E quando eu faço o encaixe dele, ó, tá? Se eu não fizer essa meia lua, ó, eu vou ter que esforçar essa ponta aqui e essa aqui para colar. Essa meia lua nem precisa de gabarito, né? É só no olho. Exatamente. Precisa ser preciso? Não, é um tubo elastométrico, ele é flexível. Daí eu pergunto, não é fácil de trabalhar, a gente só precisa saber o que a gente tem que fazer para fazer certo. Mas é fácil de cortar, é fácil de colar, só tem que esperar o tempo certo, saber usar o acessório, tá? E com o gabarito, para eu chegar e fazer lá na minha bancada, no tamanho certo, lembra aqueles 3 dedos que eu botei aqui, vai ser aquela sua medida padrão? Você vai adotar isso também para os 3. Daí está o segredo. A gente tem o gabarito na caixa de papelão, certo? Você vai abrir ela sobre uma bancada, que ela tem um tamanho ali, uma altura boa para você trabalhar. Pode ser com o que você tiver lá na obra, né? Não precisa ser uma mesa de metal ou de mármore, né? Você vai fazer com o que você tem lá, às vezes um compensado, um pedaço de chapa que tem lá. Abre a caixa de papelão, né, sobre ela, coloca ali, vai ter um lado e vai ficar certinho ali próximo da beirada. Você posiciona ali o tubo e você vai fazer da seguinte forma, você vai lá para até o seu trecho de tubulação e vai assim, olha, eu tenho que fazer 30 curvas iguais porque eu deixei o mesmo distanciamento padrão. Né, você vai usar em centímetros lá, mas o meu foi 3 dedos. Eu vou cortar minha peça com 4. Tá? Quando eu for instalar ela fica sob pressão ali. Certo? Eu não posso fazer nenhuma colagem que tenha tração, porque vai correr o risco da cola ainda estar úmida, ficar constantemente puxando ela abrir. Então eu vou colar sempre sob pressão. Inclusive, quando eu chego com um tubo no outro aqui, ó, tá? Se eu tenho 2 metros de tubo para colocar, eu corto 2,5 metros. Certo? Para colocar a pressão. Eu não posso chegar na antena, né? Eu não estou trabalhando com aço, que eu tenho que ser preciso. Eu estou trabalhando com material flexível. Certo? Então, ó, aqui no gabarito ele também vai nos ajudar, isso está lá na caixa de papelão. Eu vou inverter aqui, tá? Aqui, ó, eu tenho 45 graus e aqui também. E aqui está dizendo, ó, que com 45 graus eu faço essa peça aqui que é um T, tá? Então, primeiro, ó, eu vou alinhar, ao invés de alinhar agora assim, eu vou pegar esse tubo aqui, ó, em esquadro, ele tem que estar retinho esse corte, e eu vou pegar o meio dele aqui, ó, e botar ele bem naquela pontinha, ó, tá? Agora, ó, a faca vai tirar um lado e vai tirar o outro, tá? Agora aqui, ó, meus 4 dedos que é a medida padrão, vão cortar o tubo a partir daqui, ó, 4 dedos. Seria lá os teus 5 centímetros, porque você botou 4, vai cortar com 5, certo? Eu preciso de mais uma peça dessa aqui, da mesma forma, ó. Já usou metade da laterozinha fora lá. Já tô ficando meio tonto aqui. Tá? Ó. A terceira peça você vai colocar de lado. Isso aí não é dos bilhetes, não. Ah, tu botou o bonezinho, tá achando que é engenheiro já, né? Vamos lá, ó. Respeite seu pai, rapaz. Deixa eu ver primeiro aqui como é que tá. Respeita o Bill, pô. O cara já tá doidão. Vamos esculachar esse rapaz. Tá bom ou não tá ruim? Ainda tá molhado ali, tá? Pode ligar o secador aí. Agora, ó, eu também vou fazer esse corte 45, só que essa parte que vai ficar menor aqui, ó, eu tenho que posicionar aqui com a minha trena lá os 5 centímetros, aqui no meu caso são os 4 dedos, pro meu corte e deixar aquela sobra ali, ó. Beleza? Ó. Agora olha a peça se construindo. Tá? Eu não tenho nenhum esforço aqui. Certo? E não sei se vocês notaram, mas essas peças
Eu faço elas todas, eu colo primeiro elas todas fora na minha bancada, né? Depois eu abro elas e instalo. Eu não vou levar elas já aberta. Quando eu chegar lá na minha instalação, eu vou decidir se eu abro por fora, no lado ou por dentro. O que vai impedir? Aqui, primeiro ponto, se eu posso esconder, eu vou esconder. Mas eu preciso esconder, mas de um jeito que eu consiga ver minha colagem para garantir que ela tá boa. Outro ponto, se eu já levar ela aberta em cima, eu chego lá, tem um outro tubo passando aqui, eu já não consigo mais fechar e olhar. Então eu teria que abrir de um lado. Então faça a abertura, faz no local, peça você constrói fora, tá? Então tem o mesmo tamanho aqui, ó. Eu vou chegar lá, instalar, ele vai funcionar. Só que eu vou fazer uma peça e esperar a colagem, eu tenho que fazer 30 peças iguais. Eu corto as 30, são todas iguais, e depois eu venho aplicando a cola. Na primeira até a quinta, cheguei na quinta peça, a primeira já está pronta para colar. Eu paro, tem que fazer outras 25, mas eu paro, fecho a peça, vou fechando até a quinta, depois colo da sexta até a 10ª, cheguei na 10ª, vou fechando. Quanto tempo que eu esperei de gargalo para secar? Eu fiquei lá guardando a colagem. Tempo nenhum. Eu adiantei o trabalho. Eu estou cortando, aplicando cola e secando. Tá? Essa é a vantagem que você tem. Fez merda. Essa peça aqui deveria estar aqui. Se fosse pico isolante, não tinha quadro. Professor, é só refazer a tubulação. Levar a tubulação. Isso é tempo mais. Olha isso, Tá? Pessoal, obrigado aí. A gente básico é esse aqui, a gente tem compressor, tem válvula, tem tudo isso. Mas o princípio é vocês saberem que tem que vedar bem, faz os selos, utiliza a cola da forma correta, apoia na arma fixa, as curvas têm que ser pré-formadas, os T's. E é uma exigência que se eu chegasse só aqui e falasse assim, usa essa cola, você usa outra no dia seguinte, você vai usar mais barata, você ia apoiar direto na cambota, você ia fazer o seu melhor, dentro daquilo que você sabe, né? E ia proteger questões ali que não valem a pena, né? Porque, por exemplo, a arma fixa é um item obrigatório para não ter compressão do material, tá? Entre outros elementos. Eu agradeço a presença de todos aí, tá? Desejo sucesso aí na vida profissional de vocês. Também aqui a instituição que abriu as portas, né? A gente está mantendo esse relacionamento também. Agradeço a presença de vocês. Pessoal, se o nome está legível, vai chegar o certificado. Se não tiver, tá? A gente também tem um setor de marketing e tem que fazer toda a validação do certificado. Então esperem aí até 30 dias. Tá? Porque é uma multinacional, a gente precisa fazer a validação, verificar ali, pedir autorização para emitir o certificado. Depois vai chegar no e-mail de vocês. Aqueles que a gente e-mail retornar, a gente vai pegar aqui da instituição e mandar para eles ali para encaminhar para vocês. Não conseguiu, entre em contato aqui com a instituição e eles passam o e-mail de vocês, tá? Obrigadão, gente. Obrigado.